Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fábio Passo, CEO do Instituto Nine Coach do Brasil, e hoje eu quero falar algo muito interessante, que é o porquê de você adquirir o nosso processo do Método X Emocional. Afinal, o que é o Método X Emocional? Nós trabalhamos dentro dessa área, dentro desse processo, primeiramente entender o estado atual do nosso coach. Primeiro a gente mapeia o estado atual para elevar ele desse estado atual para chegar até a visão de futuro, conforme a gente utiliza alguns métodos, como por exemplo, roda da vida, para que a gente venha mapear o estado atual dessa pessoa e a gente começa então a trabalhar dentro daquilo que ela quer fazer. Nós entendemos que a pessoa precisa se conhecer em primeiro lugar. Se conhecendo, por exemplo, como uma das 3 áreas do seu cérebro. Afinal, temos 3 tipos de emoções. Nós temos as nossas emoções racional, as nossas emoções emocionais e as nossas emoções de instinto. Tudo isso são 3 matérias que nós vamos estar trabalhando dentro da teoria do cérebro trino. Afinal, você vai entender o porquê você faz o que você faz, ao natural, se auto-sabotando ou não. Você vai entender, por exemplo, quantas vezes você abriu a porta no dia de hoje? Quantas vezes você trocou a marcha do seu carro no dia de hoje? Quantas vezes você piscou no dia de hoje? Você vai conseguir entender que você manda esses comandos para o seu cérebro. Parece algo natural, como eu estiver mexendo as minhas mãos aqui. Mas na verdade, tudo isso você mandou um comando para o seu cérebro. Dentro disso, nós vamos estar, além de estar mapeando e mostrando essa questão cerebral da neurociência, nós vamos estar demonstrando também uma matéria que é maravilhosa e é libertadora, como alguns relatos de alguns coach meus, que é autorresponsabilidade. Afinal, nós precisamos entender que o estado atual que nós estamos passando é uma autorresponsabilidade nossa. Sim, foi nós que criamos essa situação. Somos o responsável pelo que nós temos na carteira, somos o responsável pelos livros que nós lemos e pelos livros que nós não lemos. Somos responsáveis pelas amizades que nós constituímos e que nós nos adequamos, nos associamos durante um período de um tempo e que nos influenciou, conforme demonstra a neurociência, que as 5 pessoas mais próximas, elas acabam nos influenciando. Então, dentro disso, nós vamos entender uma mente configurada para o sucesso, chamada Mindset. Mindset significa uma reprogramação, uma mente configurada para o crescimento ou uma mente configurada para fixo, aliado ao talento e uma mente aliada ao processo, ao crescimento dia após dia. Podemos entender, por exemplo, que Michael Jordan não foi Michael Jordan a vida inteira. O maior jogador de basquete foi tirado das suas seleções, por exemplo, na faculdade. Ele não passou, ele foi rejeitado como jogador de basquete. Michael Jordan, por exemplo, ficava 2 horas depois de ter perdido uma partida jogando bola e fazendo cesta. Para o quê? Para aprimorar aonde era a sua área que estava em defeito. Então ele tinha um mindset, uma mente configurada para o crescimento. E isso fez com que ele se tornasse o melhor jogador de basquete de todos os tempos. É isso que nós possamos entender aliado à questão de mindset. Mindset é uma das matérias que está dentro do processo do Método X Emocional. Vamos estar trabalhando sobre a questão de procrastinação. Por que você aperta o botão soneca dia após dia e você vai deixando de fazer o que era para fazer hoje, deixa para amanhã e depois de amanhã, e quando vê isso passou-se 1 ano e você ainda não conseguiu tirar do papel aquelas ideias que você simplesmente nem colocou no papel, apenas deixou na sua mente, ou você imaginou como todo final de ano você está dizendo assim, ó, nesse ano de 2020 eu vou estar fazendo tal coisa. Nisso, vou estar fazendo isso, vou estar estudando, vou estar fazendo aquilo, vou ler mais livros, vou estar buscando um emprego melhor, vou estar empreendendo, por exemplo. Você vai entender por que você fica procrastinando, por que você não consegue avançar em diversas áreas da sua vida. Você vai entender também dentro dessa matéria sobre alvos, como que você vai criar alvos, como que você vai criar metas mensuráveis, metas de 6 meses, metas de médio prazo,
metas de longo prazo, você vai entender, por exemplo, o que é visão de futuro, como que você vai estabelecer uma visão de futuro para chegar até a mesma. Você vai entender, por exemplo, sobre autossabotagem. O que significa autossabotagem? Imagina, por exemplo, um elefante que é preso a uma pequena estátua no chão. Muitas vezes você é dessa forma. Por quê? Porque o seu cérebro ele tem potencial para atingir lugares maravilhosos, você crescer e fazer coisas muito maiores do que você já faz. No entanto, você tem esse cérebro disponível, mas utiliza uma pequena parte. Por quê? Porque você se auto-sabota e deixa de conseguir, ou até mesmo por causa da famosa crenças limitantes. Crenças que você adquiriu desde pequeno e que você às vezes não entende por que você faz o que você faz, não entende por que você se associa a pessoas que não eram para se associar, você não entende por que os seus relacionamentos não duram ou relacionamentos não são bons, ou você simplesmente vem sempre buscando, trocando de relacionamento e vem sempre caindo dentro da mesma armadilha, e você vai entender o que é essas crenças limitantes que te impede, por exemplo, de você conquistar mais, de você chegar a lugares maravilhosos. É você entender, por exemplo, líder nasce líder. Consultor de vendas, nasce um consultor de vendas? Sim? Não? Será? No método X emocional você vai entender tudo sobre isso. Imagens mentais, você vai entender o porquê o seu cérebro, ele traz um instinto para você. Por quê? Porque você já tem imagens mentais desde criança que associam em crenças limitantes que te limitam, e automaticamente essas imagens mentais lhe prendem de você chegar a uma visão de futuro. Por quê? Quer ver? Não pense, eu disse para você não pensar em um elefante cor-de-rosa. Talvez você tenha pensado já nesse elefante cor-de-rosa. Agora eu vou fazer outro teste com você. Não pense em um prato branco. Eu disse para você não pensar em um prato branco, arroz, um bife mal passado, alface, uma folhinha de alface verdinha, um tomate, um ovo frito, bonitinho do lado e batata palha em cima. Agora eu disse para você não pensar. Provavelmente você já pensou. Por quê? Porque o seu cérebro tem imagens mentais que ele ficou guardado em uma área que traz a você o instinto, e aí você vai entender por que você faz o que você faz. No método X emocional você vai entender o que é foco. Você vai entender como você estabelecer o foco e alcançar isso dentro desse processo do método X emocional. Você vai entender o que são 4 meses. São 4 meses que você vai estar estudando a área do método X emocionais, 2 horas semanais em que você vai estar trabalhando, em que você vai estar estudando, em que você vai estar lendo, em que você vai estar num processo de crescimento e atendimento pessoal comigo, ou você pode fazer isso via Skype, ou até mesmo na nossa plataforma EAD, que já está dentro do processo do Nine Coach, né? Vai estar lá, www.ninecoach do Brasil, Ninecoach BR, ninecoachdobrasil.com.br. Você vai entender o nosso processo do método X emocional e você vai entender como chegar nele. Eu quero te convidar, te desafiar a você fazer o método X emocional e você sair do estado atual que você está para chegar a uma visão de futuro. Um forte abraço do seu coach, Fábio Passos.